servo que desprezou a misericórdia. Em um reino distante, havia um servo com uma dívida enorme perante seu rei. Sua história revela como a dureza de coração pode nos afastar do verdadeiro significado do perdão. Este servo devia uma quantia impensável ao rei. A dívida era tão imensa que, mesmo se ele trabalhasse por toda a vida, jamais poderia pagar. O servo em pensamento: como pude deixar a situação chegar a esse ponto? O que será de mim e de minha família? O servo então se ajoelha diante do rei, lágrimas escorrendo pelo rosto. O servo com muito temor e tremor diz: Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Em vez de condenar o servo ao destino sombrio que ele merecia, o rei, movido por compaixão, tomou uma decisão inesperada. O rei perdoou toda a sua dívida. Vá em paz e siga seu caminho. O servo, pensando: todo o peso que carreguei por anos, simplesmente desapareceu. Estou livre. O servo, caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ainda refletindo sobre o perdão recebido. Ele avista um colega que lhe devia uma pequena quantia. Mas, ao encontrar um companheiro que lhe devia uma quantia irrisória, o coração do servo revelou seu verdadeiro caráter. O servo, agora com expressão dura, caminha em direção ao companheiro. O companheiro, surpreso e apavorado, se ajoelha da mesma forma que o servo fez diante do rei. Companheiro, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O servo observa com desdém. O servo, pensando: ele não merece minha compaixão. Como ousa me dever? Ao invés de lembrar-se da misericórdia que havia recebido, o servo ordenou que seu companheiro fosse lançado na prisão até que pagasse a dívida. Os outros servos, consternados com tamanha falta de compaixão, levaram a notícia ao rei. O rei diz: chame-no de volta à minha presença. Então ele foi trazido novamente ao trono, desta vez com expressão de medo. O rei diz: servo malvado, eu te perdoei aquela grande dívida porque me suplicaste. Não deverias ter mostrado a mesma misericórdia ao teu companheiro, assim como eu tive contigo. Por sua dureza de coração e falta de compaixão, o rei entregou o servo aos verdugos até que pagasse toda a dívida, uma dívida que ele jamais conseguiria quitar. Ele foi levado, o servo sendo levado, agora em correntes. A parábola nos ensina que o verdadeiro perdão é mais que uma libertação pessoal, ele também exige que sejamos misericordiosos com os outros. A graça que recebemos deve ser passada adiante. Se não perdoarmos com o coração, assim como fomos perdoados, podemos nos tornar prisioneiros de nossa própria dureza e orgulho. Perdoe como você foi perdoado. O perdão é um dom precioso, e só o compreendemos plenamente quando o estendemos aos outros. Que possamos sempre lembrar que a graça que recebemos deve ser passada adiante. Obrigado por assistir. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe para que outros também possam refletir sobre o poder do perdão.